Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos entrevistar a Larissa Queiroz, que é de Ministério de Música, lá do Grupo Vinde a Mim. Tudo bem, Larissa? Como vai? Tudo ótimo, Vera, com você. Tudo bom? Tudo bem. Também estou bem. Estou muito feliz de estar aqui no Momento Católico. E espero que esse podcast alcance várias e várias almas. Ótimo. Larissa, me diga uma coisa. E desde quando você entrou no Vinde a Mim? Eu já participava de alguns grupos, né? Mas entrar mesmo, assumir compromisso foi em 2022. Foi de um retiro. Eu já participava dos grupos da comunidade, mas eu não era engajada mesmo, né? Eu ia de vez em quando. E aí, uma colega minha, me convidou para ir pro grupo aberto, que na época era lá na paróquia. E eu fui pro grupo aberto. Na segunda-feira? Na segunda-feira, isso. Aí a gente lá, e eu senti já estava afastada da igreja há muito tempo também, né? E aí senti muito forte no meu coração a presença de Deus, o amor e aquela vontade de voltar para ir pros grupos, né, da comunidade. E aí eu fui pro grupo aberto, aí continuei indo. E na mesma noite que eu fui, algumas pessoas me convidaram para ir pro retiro de jovens, que ia ter no outro mês. Era maio, se não me engano. Aí no outro mês seria o retiro de jovens. Aí eu fiquei tipo assim, né? Porque eu fazia muito tempo que eu tava afastada, né? Fiquei tímida, vergonhosa. Aí eles insistindo, vamos, Larissa. E alguns já me conheciam, né? E aí, vamos, Larissa, vamos pro grupo de jovens e vai ser muito bom, vai ser na casa P. Martini e tal. E aí eu peguei, tá bom, eu vou ver. E essa minha amiga queria muito ir, né? Aí eu peguei, trabalhava na época, aí eu não sei se vai dar pra mim ir, porque eu tô trabalhando à noite, na época eu trabalhava à noite. Aí eu falei, vou ver. Aí fui vendo, consegui folga. Aí consegui ir pro retiro. O retiro foi uma graça, foi maravilhoso. Os jovens, muito jovens, né? E eu fiquei impressionada porque quando eu ia pra comunidade, eram jovens, mas eram jovens mais adultos. E quando eu fui pro retiro, eram jovens da minha idade, 15, 16, né? E eu fiquei muito feliz. E aí eu fui pro retiro, aí depois, logo em seguida, entrei pro vocacional. E do vocacional, tô até hoje, vai fazer 3 anos. Mas você, você já cantava? Ou você só começou a cantar depois que entrou no Vinde a Mim? Como é que foi? Quando eu era pequena, eu fazia parte de coral na escola onde eu estudava, né? Fazia coral, cantava. Já cantei no Dragão do Mar, na Lagoa do Alpaia, em algumas inaugurações, né? Lembro que na inauguração de uma reforma do coleginho, né? O prefeito foi pra lá e tal, e a gente cantou. Mas eu nunca tive essa paixão como eu tenho hoje pela música, né? Meu pai, eu venho de família que toca, que canta. Meu irmão também me incentivou muito a isso. Meu irmão toca violão, toca bateria. Meu pai fazia parte de banda de forró, né? E aí veio da família. E aí, quando o meu irmão era da comunidade, eu queria muito fazer parte do Ministério de Música. É tanto que eu lembro que eu era pequena, eu falava assim, Ítalo, eu quero ir pra comunidade pra cantar. Quero ir pra cantar. E ele, Larissa, mas não pode, tem que fazer o vocacional, tem que fazer isso. É todo um critério. E aí eu disse, não, então, mas eu quero ir pra cantar. Eu falo lá. Aí na época quem era o coordenador era o Breno. Eu falei, não, eu falo com o Breno, eu quero cantar. Aí quando eu cheguei na comunidade, a primeira vez que eu entrei mesmo na comunidade, eu tinha por volta uns 10, 9 anos. Aí eu cheguei lá, aí o Ita falou assim, ó, tá certo, depois vai falar lá com ele. Aí eu fui falar com o Breno. Mas você era muito nova, né? Muito nova, muito nova. Aí quando eu vi o Breno bem altão e as mulheres lá cantando maiores do que eu, né, bem mais velhas. E aí eu fiquei assim, não vou falar não, porque que vergonha. Aí ele foi me explicar, né, que era todo um critério. Aí nesse mesmo dia, o Erlon chegou lá na comunidade, aí falou com todo mundo e me viu, né? Aí ele perguntou, você é irmã do Ítalo? Aí eu falei, sim, sou irmã do Ítalo. Aí ele disse, nossa, é a cara dele, tu canta? Aí eu canto, quer me colocar no ministério? Olha. Aí ele começou a rir, aí disse que se eu continuasse perseverando, né, talvez um dia eu estaria no ministério. E aí, quando eu assumi o compromisso e
e foram rezar para saber os ministérios que cada pessoa ia ficar na época, de cara, eu não pensava outra coisa. Eu coloquei Ministério de Música. E aí a minha pastora, que era a Mônica, eu sentia muito forte no coração que iria dar certo, que ia dar certo. Era o Ministério de Música. Por quê? Porque eu não sabia outra coisa. Eu era muito nova, né? A única coisa que eu sabia era rezar o texto. Aí se eu fosse, ou eu ia pro Ministério de Música, ou eu ia pra intercessão. Era um dos dois. Mas pregação, Mas aí, essa época aí já tinha quantos anos? Não, essa época já foi recente. Foi logo depois do retiro que eu entrei no vocacional. Ah. Aí quando eu era menorzinha, eu só ia mesmo pros grupos, depois eu me afastei, fiquei um tempo assim, Então rebelde. era pra ter Ministério de Música pras crianças de 10 anos, Exatamente, era pra ter, era esse meu pensamento. Olha. Porque como eu fazia o coral, eu achava que tinha alguma coisa pras crianças, né? E aí eu fui pra essa adoração, na época foi uma adoração lá na Santa Luzia. E aí ela deu um papelzinho pra cada vocacional, para escrever o ministério que você queria fazer parte. E aí eu coloquei Ministério de Música, não pensei em outra coisa. Botei logo Ministério de Música e fui entregar meu papelzinho. Aí depois de uma semana, dariam uma resposta. Aí deram uma resposta. Aí eu abri lentamente assim, oh meu Deus, mas seja Ministério de Música. Porque eu só sei cantar. Aí eu abri, aí era lá, Ministério de Música. Aí todo mundo empolgado, perguntando, e eu... Ministério de Música. Então foi muito uma coisa assim de Deus mesmo. Mas assim, quando você entra num grupo de oração, aí você diz, não, tem que passar pelo vocacional. Vocacional. E é quanto tempo isso? Até decidir qual é o ministério que você vai participar, como é? É 1 ano. Você entra no vocacional. Você passou 1 ano esperando. 1 ano esperando pra entrar, exatamente. Você entra no vocacional, aí faz 1 ano de formação? A formação. Toda isso. semana? Toda semana. E aí você... aí tem uma reunião, né? Uma adoração. No meu caso, foi adoração. Alguns outros casos, todo ano vai mudando, né? E aí, alguns anos eles entram em reunião com os vocacional, reza. E aí, cada um escolhe, né? Qual que você tem mais aptidão, qual ministério você tem mais aptidão. E aí, é escolhido o ministério daquela pessoa. No meu ano, foi a adoração. Aí, teve a adoração. A gente colocava no papelzinho o ministério que a gente queria. E eles rezavam e davam a resposta na outra semana. Aí, depois disso, a gente já começava a servir. Mas tem um detalhe aí. Porque, por exemplo, eu acho que qualquer pessoa que colocasse lá intercessão ia ser aceita, né? Mas o Ministério de Música, a pessoa tem que ter o dom, né? Exatamente. Ou de tocar ou de cantar. Como é que eles decidem? Você vai cantar? Ou você vai tocar? Não, você canta, realmente tá certo o seu dom. Uhum. E aquele pessoal que é desafinado, que é pro Ministério de Música, como é que fica? Acredito eu, assim, né? Que a pessoa sabe que não tem o dom, e aí ela escolhe outra coisa. Por exemplo, eu sabia que eu amava música, que era aquilo ali pra mim, e eu amava muito cantar música católica, e queria muito desde pequena também, né? E sabia também que eu tinha uma afinaçãozinha, né? As pessoas me falavam. E como eu fiz parte do coral, e aí eu vou pro Ministério de Música, é minha certeza. Mas nas outras pessoas, eles colocam, por exemplo, acredito que teve pessoas que colocou Ministério de Música, mas foi rezado, e aí, como tem músicos também na comunidade, as pessoas perguntam, né, para as pessoas que sabem, um teste, exatamente, tem um teste e tudo, e aí a pessoa decide se vai ou não entrar, né, pro ministério. Tua cruz és minha máxima riqueza, é em ti que eu encontro prazer. Tua cruz és minha máxima riqueza, é em ti que eu encontro prazer. Viver aos teus pés
mistérios, tornar-te conhecida e amada, gloriosa Santa Cruz. Mergulhar nos teus mistérios, tornar-te conhecida e amada, gloriosa Santa Cruz. E são quantas pessoas hoje no Ministério de Música? No Ministério de Música, eu, Breno, Karina, Annalise, Ruth, 7 pessoas. Breno, Larissa, Michael, Karina, Cauã, Yasmin e Annalise. E a Ruth, né? E os instrumentos? Quem tocam? Aí é o Michael, o Breno, Erlon. Ah, o Erlon toca teclado, né? E eu sanfona, né? Teclado, sanfona. Michel. E Cauã e Yasmin. E o Ministério de Música, quando ele faz parte de uma missão, assim, o Vinde a Mim vai com o Ministério de Música, ou às vezes o Ministério de Música vai para uma missão só? Tipo assim, essa missão aqui é só para o pessoal do Ministério de Música cantar. Uhum. Ou vai para uma missão, não. Vai ter que ter Ministério de Música e pregação, tá me entendendo? Sim. Quando vai para outra paróquia, digamos, ou para alguma outra missão no interior. O pessoal do Ministério de Música sempre acompanha ou não? Sim, sempre acompanha. Quando é enviado algum pregador, depende da missão também, né? Tem missão que eles solicitam só os músicos, e aí vai o ministério. E a pessoa que é responsável de envio das missões solicita ali as pessoas do ministério para servir. É uma festa dos padroeiros, digamos, né? Pronto, uma festa dos padroeiros. Provavelmente o padre vai pedir só os músicos, o ministério. E aí é enviado só o Ministério de Música. Mas tem alguns casos que a paróquia, né, solicita um pregador, 2 pregadores e o ministério. E aí vai 2 pregadores e as pessoas do Ministério de Música. Por exemplo, quando teve a Páscoa dos Jovens, né? Sim. É uma noite totalmente ali daquele grupo, né? Aí, Sim. naquele dia, tinha que ter, como é que era? Pregador? Pronto, naquele dia, como foi várias comunidades, cada comunidade do bairro ficou responsável por um dia. A gente ficou responsável pela sexta. Aí, na sexta, tinha que ter tanto o pregador, como a pessoa que ia conduzir, como o ministério. E aí, o Erlon pregou, o Michel conduziu o louvor, a Josi conduziu a oração inicial, e o ministério fez ali todas as músicas, né? Completou. E você canta salmos também? Canta salmos também. E aí você vai cantar... Inclusive, a primeira vez que eu cantei na paróquia o salmo foi na sexta-feira da Paixão. Nessa última sexta-feira? Nessa última sexta-feira da Paixão. Foi. Certo. Quem ia cantar era a Ruth, né? Só que aconteceu uns problemas pessoais com ela, né? A família e tudo. Neném ficou doente, né? Neném ficou doente. E aí ela... Não, Breno, não vou conseguir cantar. E aí, quando o Breno chegou em mim, Larissa, desenrola cantar o salmo. Aí eu... Desenrolo, né? Desenrolo, né? E aí, eu nervosa, né? Porque a gente que cantar um salmo é totalmente diferente, né? Porque ali é liturgia, é missa, vai estar padre, vai estar toda a assembleia, exatamente. E aí eu fiquei assim, nervosa, e uma vez só que eu li o salmo, eu nunca cantei o salmo. Eu só tinha lido numa missão que a gente foi na Canção Nova, aí eu li o salmo. Mas cantar, eu nunca tinha cantado. Aí o Breno chegou pra mim, aí eu, vamos, né? Vai dar certo, em nome de Jesus. Aí ele passou, fui pegando, ensaiando e tudo, e aquele nervosismo, né? E aí quando chegou o dia, meu coração assim, saindo pela boca. Mas eu amo cantar em missa. Eu falo muito pros meus colegas de comunidade, né? Pro Michael também. Que quando eu canto em missa, eu me sinto como Maria Madalena.
Eu me vejo ali toda em Maria Madalena. Eu já li um pouco da história de Maria Madalena, né? E a primeira apóstola de Cristo, né? E então, quando eu sirvo em missa, eu sinto um amor, assim, profundo mesmo. Como se eu estivesse diante da cruz, Jesus sacrificado ali, crucificado, e eu cantando para ele. E quando eu cantei o Salmo na Sexta-feira Santa, só foi confirmado o sentimento que eu sinto no meu coração, né? Que é cantar ali Jesus, tanto que eu consegui... no começo eu fiquei muito nervosa, né? Mas logo depois eu consegui ali fechar o olho e imaginar Jesus crucificado. E aí eu consegui desenrolar melhor. Então a gente vai ouvir agora um pedacinho da Larissa cantando o Salmo, tá certo, pessoal? Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, ó Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E a gente aproveitou nesse episódio também para pedir a participação do Michael para sua música ficar, né, mais bonita, Mais então. bonita, assim, que ainda não toco, né? E aí vocês, assim, tocam muito juntos, os dois, ensaiando? Sim, a gente... Quando eu entrei no Ministério de Música, a pessoa que eu mais servia era o Michael, né? Porque eu servia sempre no grupo de jovens e ele também. Então a gente servia muito juntos. Como assim, no grupo de jovens? É porque o grupo de jovens da comunidade acontece na quinta-feira. E aí o grupo aberto é na segunda, a adoração é na quarta e o grupo de jovens é na quinta. Aí todos esses dias tem uma escala de serviços. Certo. Na segunda serve 2 pessoas, na quarta mais 2 e na quinta mais 2. Aí ano passado eu servia na quinta no grupo de jovens, hoje eu sirvo no grupo aberto. E eu servia na quinta, e na quinta também era o Michael, aí era nós dois, sempre que servia junto. E na maioria de algumas missões que a gente era enviado, servia também eu e ele e mais uma pessoa. Então sempre foi a gente. Eu só posso perguntar uma pergunta aqui indiscreta aqui, viu? Vocês dois são namorados, são? Pronto, pessoal. Então o Michael, que foi do episódio passado, é namorado da Larissa, né? Quem pode assim, né, o pessoal não saber, né? Ainda já tá tudo comprometido, viu, pessoal? A Larissa e o Michael, viu? Larissa, e outra coisa também você disse que era de família católica, era assim? Sim, aham. Mas aquela família assim, né, meio lá, meio cá. Porque tem aquele momento, né, que você, realmente Jesus me chamou, realmente, assim, Jesus me ama. Teve algum momento na sua vida que você realmente sentiu isso? Sim. Porque você parece, assim, uma pessoa tão, assim,
como se diz? Extrovertida, né? Querendo sempre servir, né? Isso é verdade. Mas na minha época, eu sempre... Graças a Deus, eu tive muito apoio do meu irmão e também da minha mãe. Minha mãe, por mais que não seja tão ativa, né, na igreja, mas ela sempre me deu uma boa educação. Sempre falou de Deus. É tanto que na minha rebeldia, né, ali naquela fase dos 12, 14, 15, 16, eu queria conhecer todas as religiões. Queria ir pro espiritismo, queria ir pra Umbanda, queria conhecer um pouco de tudo. Aquela se conheça, né, aquela frase típica. E aí ela sempre me deixou muito aberta. É tanto que eu me batizei com 12 anos de idade. Eu já me batizei velha, né? E me batizei com 12 anos. Isso velho é assim, por quê? Porque na igreja católica a gente batiza às vezes bebê, né? Exatamente. Nas outras religiões, na protestante, é que às vezes espera chegar a 10 anos, né? Espera aceitar Jesus. Né? E aí eu me batizei com 12 anos, aí eu comecei a ir pra missa, fiz a catequese. Eu só me batizei porque eu queria fazer a catequese. E aí, pra fazer a catequese, eu tinha que me batizar. Aí eu me batizei, fiz a catequese, continuei indo pras missas na paróquia. E aí depois me afastei, total. Aí aquela fase de você entrar no ensino médio e as frases de se conheça, o feminismo e como várias ideologias. E aí eu comecei a me revoltar, comecei a desandar mesmo, a querer viver coisas que na minha casa eu não fui ensinada a isso, né? E aí comecei a beber, a sair mais pra festas. E aí fiquei assim, rebelde mesmo. Só que sempre eu tive o apoio do meu irmão, né? Que era da comunidade. Isso, exatamente. Ele era do Vinde a Mim, sempre falava de Deus, sempre falava isso. E eu amava ver ele servindo. E aí eu lembro que eu ele não era... O quê? Ele tocava bateria e... ele só tocava bateria. Ele era do Ministério de Música também. E aí teve a festa dos 20 anos da comunidade. E eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Aí eu lembro que eu, na rebeldia, né? Aí todo mundo... Aí minha mãe queria muito ver ele tocando, né? Porque foi um evento muito grande na época. E ele chamou todo mundo. Aí minha mãe disse, vamos, Larissa, ver o Ítalo tocando. Aí eu assim, eu não vou não. Tenho vergonha daquele povo. Porque toda vida que alguém me via da comunidade, conversava comigo, né? Oi, Larissa, não sei o quê, como é que tu tá? Eu lembro que uma vez, a Josiele tem história em cada pessoa, né? Eu lembro que uma vez a Josiele foi me evangelizar pra ir pro grupo. Aí ela falou assim, tudo bom, como é que tá? Aí eu fui falando, né? Ela falou, me dá seu número. Aí eu vou dar um número errado. Aí dei o número errado pra Josiele. Ave. Ela me dizendo, me dá o seu número. E eu dei o número errado, 859462. Eu quero saber até hoje qual foi o número que ela adicionou. Mas, enfim, e aí eu nesse dia, ela falou comigo, eu dei o número errado pra ela e tal. Aí a gente foi ver o meu irmão tocando. Aí foi aí que eu fiquei, assim, muito envergonhada lá, né? Todo mundo, assim, da comunidade, 20 anos da comunidade, uma festona. E aí, lá na praça, né? Do Vila União. E aí eu fiquei lá toda envergonhada. E todo mundo falando comigo. E eu envergonhada, aquela coisa, né? E eu fui me afastando. Aí, quando foi já no final do ensino médio, foi que eu encontrei essa minha amiga, que a gente jogava futebol juntas. Olha. E aí ela me evangelizou, e de uma forma, assim, inesperada. Porque como eu estava rebelde, né? Como eu não queria mais saber da igreja católica, ela estava tendo uma missa na praça. Nesse dia estava tendo uma missa. Era missa campal. O padre estava na praça, fazendo a missa, lotado. E a gente porque queria jogar bola naquele dia. E o padre lá não terminava aquela missa, não acabava a missa. E a gente querendo jogar. Aí eu peguei e disse assim, não, vamos jogar, ele não vai se portar não, já vai dar 8 horas da noite e esse padre não terminar a missa. Aí eu falei, né, vamos jogar. Aí pegamos a bola e ficamos jogando lá. Aí ela, não, Larissa, a gente não pode jogar porque tem que respeitar a missa. Aí eu falei assim, respeitar a missa, mulher, todo dia a mesma coisa. Todo dia ele levanta aquele pão, fala aquelas palavras, desse jeito. Eita. Fala aquelas palavras, conquista, não sei o quê. E aí ela pegou e disse assim, aí foi me explicando. Me deu uma catequese. Larissa, isso é um culto
que é assim, assim, assim. Aí eu, por que tem que ser todo dia? E sempre perguntando, sempre perguntando. Aí tinha pergunta que ela falava assim, ó, tá bom, mulher, vamos jogar. Né? Aí eu perguntava e ela foi me explicando, Larissa, isso é um culto, que todo dia é celebrado isso, porque todo dia a gente revive o sacrifício e tarará. Aí eu, tá bom. Aí foi aí que eu comecei, aí foi ela me convidou pro grupo aberto. Aí foi aí que começou. Aí vocês ficaram jogando durante a missa mesmo? Não, aí depois ela, não, vamos esperar terminar. Aí acabou a missa e a gente foi jogar. Mas também jogamos 1 horinha, foi de 8 às 9. Era pra missa ter acabado 7h30. Ah, tá certo. E aí, depois do grupo, você sentiu alguma coisa diferente também com a experiência, né? Na adoração, eu escutei uma música que o Michel cantou no episódio dele, que é O Poço, do Juninho Casemiro. Certo. Aquela música foi a música que eu escutei na adoração que eu fui, no grupo aberto, que essa minha amiga me chamou. E aí, quando eu escutei ela, como eu tava assim, cheia de verdade, cheia de ideologias, cheia de certezas, né? Eu, ao escutar essa música, principalmente na parte que o cantor fala, né? Vai lá, chama a tua verdade, vem aqui. Eu me senti muito tocada, né? Nessa parte. Eu fiquei olhando pra Jesus e ficava assim... Vai lá, chama a tua verdade, vem aqui. Eu ficava, tu tá me desafiando, né? Fiquei um conflito mesmo. E nesse dia eu lembro que ela falou assim, né? Aí hoje tomara que seja, ela dizendo, tomara que hoje seja uma adoração assim bem pancada, bem, né? Que você chore, que você repouse e tudo. Aí eu falei assim, não, tomara que seja uma bem tranquila, assim, só bem tranquila mesmo. Quando eu cheguei lá, foi uma que eu não esperava, porque toda adoração na comunidade eu chorava, né? Eu era a primeira a chorar quando eu estava indo na época. Chorava horrores e sabia por que chorava? Não sabia por que chorava, só apenas chorava. E aí, nesse dia, eu não chorei. Por quê? Porque meu coração estava muito fechado, né? Cheio de verdade, cheio de certeza, cheio de raivas também, porque eu tinha muita raiva com Deus em relação ao meu pai. E aí, eu com o coração muito fechado. E quando foi cantada essa música, O Poço, eu me abri, assim, aí comecei a chorar, a pensar, e foi uma libertação. Aí logo em seguida eu já quis ir pro grupo, já quis ir pro retiro, as pessoas me convidando, e foi a libertação. Eu acho que quando você chorava era tipo assim uma cura, né? Você não sabia nem do que estava sendo curada, né? Exatamente, também. Hoje eu já entendo isso, né? Que aquilo foi necessário, aquela música naquele dia, naquele momento foi necessário, foi tudo providência, para que hoje eu pudesse estar aqui dando meu testemunho, né? E como eu tinha mencionado também, a questão do meu pai, eu tinha muita raiva de Deus, porque meu pai é alcoólatra, né? E eu, desde pequena, eu lembro também de um episódio muito engraçado, que quando eu era pequena... Quando eu era pequena, eu rezava muito porque meu pai libertasse, né? Porque eu queria muito que meu pai voltasse pra minha casa. E aí, eu lembro que eu dava muito trabalho pra acordar cedo, pra ir pra escola. Aí eu dormia e dizia assim, né? Senhor, se o Senhor curar o meu pai, eu prometo que eu não dou mais trabalho pra acordar cedo. As promessas, né? As promessas. E aí, eu fui vendo que isso não foi acontecendo. Não, hoje eu entendo que não por vontade de Deus, né? Mas por vontade dele mesmo, não querer sair, né? E aí, eu fui vendo que isso não ia acontecendo. Meu pai não ia se curando, meu pai não dava certo as coisas, ia só cada vez piorando. E aí, eu fiquei revoltada. Acredito que também esse foi um dos motivos, né, dessa minha rebeldia, dessa minha saída da igreja. E aí, nesse dia, aí eu fui pro retiro, e aí, graças a Deus, até hoje, na comunidade. Larissa, aqui em casa, sabe? Desde que eu casei com o Henrique, a gente nunca nem comprou nenhuma cerveja, sabe? A gente não é de beber. O Henrique, ainda bem que ele fica vermelho até quando bebe, né? Aí ele não teve jeito. Aí, às vezes, a pessoa assim, não, vou beber só socialmente, sabe? E aí as pessoas não sabem se tem a tendência ou não a virar alcoólatra, né? Sim. Então, às vezes a gente também não sabe, né? Que os pais, né? Aquele pai, né? Que bebe, né? Quarta, quinta, sexta-feira à noite... Ele tá bebendo e tá deixando de ficar com a família e com a esposa, né? E aquilo dali, ele nem percebe, às vezes, porque às vezes a pessoa bebe e não sabe que ficou violento. E vai criando trauma nos filhos e na esposa, né? Então, você que tá assistindo a gente, né? Você poderia dizer, olha, é melhor você nem começar, né? É verdade.
você jovem que às vezes se refugia na bebida, né? Não vou, tô estressada aqui, cheguei do trabalho, né? Porque tem muitos jovens hoje que já trabalham, né? É. E aí, quando chega na sexta, já quer se libertar, ai, vou beber, vou curtir, vou passar meu sábado. Eu era assim, na pandemia, eu nem respeitava a pandemia, pra você ter noção. Que foi na época que eu me... Que tinha que se isolar, né? Que ia se isolar. Nem me isolava. A gente comprava... Eu gostava muito de vinho, né? Comprava um vinho, ia direto pra casa das minhas amigas, em outro bairro, e passava a noite lá. Podia ficar no mesmo caminho do pai, né? Exatamente. Poderia ficar no mesmo caminho do meu pai. Só que, graças a Deus, a minha mãe, ela não bebe. Se minha mãe beber uma cervejinha assim, é muito. E aí a gente, por minha mãe não ter esse hábito, vício, né? esse hábito, a gente também ela sempre nos ensinou isso, né? Também pelo exemplo do meu pai. E aí, meu pai... A minha mãe também me contou... porque quando a gente entra é muito lindo as coisas de Deus, né? Porque quando a gente entra na comunidade, a gente abre o nosso coração para receber a cura. E pra gente ser curado, a gente precisa passar, rever toda a nossa história de vida. E aí, nesse processo... Eu fui perguntar à minha mãe... Mas tu tá falando isso porque existe, assim, aquele momento no grupo que vocês fazem esse tipo de processo ou não? Ou é naturalmente que você tá dizendo que fez esse processo? Na comunidade, exige que você se cure de algumas, né? De alguns vícios, de alguns hábitos. E também de algumas tendências que na sua família você tem, por exemplo... quer dizer que eles já dão essa indicação, né? Isso, já dão essa indicação. É cura interior, né? Livros para você... E aí, as coisas de Deus é muito linda, né? Porque quando eu entrei na comunidade, eu consegui abrir o meu coração para receber essa cura. E para me curar, eu precisei passar por uma história de vida. E aí eu fui conversando com a minha mãe e ela foi me dizendo que o meu pai, ele não era viciado. Ele se tornou por conta de... Como ele tocava em banda de forró, depois ali que ele tocava, os músicos, né? os amigos, se reuniam e vamos beber, é só uma latinha e não sei o quê. E aí ele começou a beber, aí se viciou e tá Se assim, atrapalhou. se atrapalhou tudo. E aí eu fui... E fiquei revoltada, muito revoltada. E aí eu ficava me perguntando o tempo todo, né? Mas se Deus existe, se Deus me ama, por que ele não cura meu pai, né? Sempre aquelas perguntas, né? Aí, quando eu comecei mesmo na comunidade, foi transformador pra mim. Porque eu comecei a entender, só que ao mesmo tempo eu ficava me questionando muito, né? Por que isso, por que aquilo, por que isso. E aí, Deus tá trabalhando. Certo. Outra coisa, sabe, Larissa? É porque é o seguinte, você está justamente no ministério, né? Que ajuda muito a curar outras pessoas, né? Porque até uma vez a Karine falando assim, que o Ministério de Música é muito importante na missa, porque ele abre a missa e fecha a missa, né? Exatamente. O canto de entrada, o canto final, né? E vocês, né, têm assim, muita gente, quando eu estava ouvindo uma música, né? Assim como com você, né? Eu me senti chamada por Jesus, né? Me senti curada. E como é que você vê o seu ministério fazendo esse tipo de trabalho? Você percebe que as pessoas estão, tipo assim, se abrindo para Jesus quando vocês cantam? Como é que fica isso? Eu gosto muito de aprender, né? E também escutar, a ouvir em relação à música. E aí, recentemente, eu estava ouvindo um documentário da Brasil Paralelo sobre música. E aí, nesse documentário, tinha uma frase lá muito, muito linda, que eu vou até ler aqui, que eu salvei, eu tirei uma foto. Vou só ler aqui para vocês verem o poder dessa frase, né? E aí, eu levei para o Ministério de Música essa frase. Deixa eu ver aqui, diz assim: o objetivo e finalidade maior de toda música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. E quando eu li essa frase, eu ficava assim pensando, meu Deus, o quanto que a música ela tem um poder de transformar mesmo, assim como foi comigo, né? E também o poder que a música tem nos nossos sentimentos. Porque, por exemplo, se eu escutar uma música
com uma batida muito, né, muito forte, eu vou ali, meu coração vai ficar eufórico, eu vou ficar ali, né, muito com euforia e tudo. E se eu escutar uma música mais tranquila, uma música mais em paz, né, meu coração também vai ficar em paz. Então a música, ela tem esse poder de mexer com os nossos sentimentos. E aí, eu sempre me pergunto também, né, Senhor, será que eu tô servindo? E eu espero que eu nunca deixe, né, de perguntar isso, porque é muito importante você saber se você está servindo para se agradar ou agradar a Deus e alcançar almas. E aí eu sempre me pergunto, Senhor, será que eu estou com a minha voz agradando o Senhor? Estou me agradando? Porque muitas das vezes a gente está ali, mas a gente está com sentimento de soberba, né? Nossa, eu vou cantar aqui melhor do que fulano e tudo. A gente brinca até no ministério, por quê? Porque a Ruth e a Ana, elas são maravilhosas, né? Em nível de voz. E eu, nunca, que eu lembre, só no coral, mas nunca tive, assim, umas aulas bem profissionais, né? Só comigo e a professora. Nunca tive. E elas já tiveram e cantam, né? Extremamente lindas. E aí a gente brinca no ministério, né? Não, a gente tá assim hoje porque não tem a Ana e a Ruth. Eu e a Karina, a gente brinca muito isso, né? A gente tá cantando assim porque não tem a Ana e a Ruth. Mas a gente tem que sempre manter essa pergunta, né? Será que a gente está servindo a Deus ou servindo apenas a gente mesmo, nós mesmos, né? Porque se for só a gente nunca vai alcançar almas, que esse é o objetivo maior. E o nosso pastor da música, que é o Breno, ele fala muito isso, né? Ele diz muito, em toda reunião, em toda reunião do Ministério de Música, em toda a formação, ele sempre, a gente reza, clama o Espírito Santo, e aí ele faz um momento de reflexão e lê o evangelho do dia ou alguma passagem que Deus suscitou no coração dele, e ele vai ensinando pra gente sempre ter humildade. E no ministério, o que mais a gente escuta dele é questão de humildade. Então, é muito bom, né, a gente sempre se preocupar com isso, porque se a gente parar de se preocupar com isso, a gente acaba que vai servir de qualquer forma, vai servir só para nós mesmos, né? Então a oração está também em estado de graça, e estar em oração ajuda com que você esteja ali toda inteira pro ministério e para alcançar o objetivo maior. Vejo tua doce luz a iluminar minhas trevas. Deixo tua face revelar o que em minha sombra se esconderão. Imagens que criei de mim, dons que me apropriei, fardos que carreguei, somente por amor a mim. Divina, eu me rendo a ti. Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu te oferto minha vida, os meus desejos mais profundos. Quero fazer tua vontade, pois ela é o meu céu.
quer dizer que vocês, por exemplo, você diz que serve, né? Toda segunda-feira, né? Isso. Mas além disso, não é só servir, também tem que ter a formação. Tem que ter a do formação, grupo. isso. A nossa formação do Ministério acontece de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. E aí, toda a formação a gente organiza como é que está sendo, organiza também os planos do Ministério de Música. A gente também está com um projeto muito bom esse ano, para os próximos anos, né? Mas começou o projeto esse ano. E aí, música nova da comunidade. E, graças a Deus, está tudo fluindo, conforme a vontade de Deus. E para fazer isso, vocês então precisam de uma técnica, então. Sim, a gente precisa de uma técnica. De pessoas que... porque também, assim, tem gente que só faz compor. O Padre Marcos só faz compor as músicas. Aí entrega pro Geomar, entrega para outra pessoa ali para fazer a melodia. A melodia. Né? E vocês? Tem gente que compõe, assim, a letra e a música ao mesmo tempo? Como é que é? Bom, a gente tá fazendo uma experiência hoje de... Esses dias, né? Da gente se reunir em adoração. E Deus já suscitou, inclusive, a melodia. E a gente tá montando as letras. Nós mesmos do Ministério de Música, com a graça de Deus, estamos aí compondo, montando as letras para ficar exatamente conforme a vontade de Deus. E tá chegando mês de junho, né? Mês de junho. Aí o Ministério de Música vira também Forró Vinde a Mim. Como é que é isso daí? É isso mesmo. O Erlon, né? Eu não sei o ano exato, mas Deus suscitou no coração o Forró do Vinde a Mim. E aí o Erlon, forrozeiro, sanfoneiro. E aí ele iniciou esse projeto, né, do Forró do Vinde a Mim, que inclusive faz muito sucesso aí nas paróquias. Nas festas dos padroeiros. Nas festas dos padroeiros, exatamente. Aí, né? E aí o ministério ajuda, né, também, mas geralmente quem vai servir é a Ruth e o Erlon Breno, e aí ele convida algumas outras pessoas que não tocam o determinado instrumento, né, por exemplo, às vezes, na maioria das vezes ele convida um baixista, um guitarrista. O triângulo também, né? Isso. Bumbo, talvez, não sei, né? É isso mesmo. Que geralmente não estão no ministério, mas aí nessa época do forró do Vinde a Mim, aí é convidado. É, né? Convidado. Pra ajudar. Uhum. E tu participa também do forró? Nunca participei, mas quem sabe aí, né? Quer dizer que você canta forró também. Canto forró também. Tá certo, tá legal. E, Larissa, assim, você gostaria de falar mais alguma coisa? Gostaria de mandar uma mensagem para os jovens, né? Porque a comunidade é muito jovem também, né? E a comunidade nasceu dessa juventude, né? Da Páscoa Jovem que a gente viveu essa semana. E só passando também para agradecer, que foi um evento incrível, principalmente para a paróquia, muitas pessoas falando que tinha saudade da Páscoa da Juventude, né? E para dizer aí que, se Deus quiser, venha próximos anos de Páscoa, né? Porque é muito bom, pelo menos pra gente, né? Servir com outros carismas foi incrível. A gente viu a realidade de outros carismas, a gente viu que Deus, ele escolhe cada pessoa para viver um carisma, mesmo tendo vários outros carismas, né? Mas você ali é escolhido para viver um que você é chamado. Então, quero mandar uma mensagem para os jovens. Jovens, nunca se esqueça que você tem um propósito de vida. Não deixe que esse propósito passe. Sempre busque a Deus, porque seguir a Deus, como tem uma frase que diz que seguir a Deus não vale a pena, vale a vida. Né? Então, sirva a Deus, seja membro, se você for chamado a uma comunidade. Tem frase, né, que as mulheres feministas dizem aí, se conheça, né? Fala essas frases. Então, a frase que eu digo é: se conheça, mas da maneira correta, que é se conhecer diante de Deus, se conhecer quem você é, se valorizar, se amar e acima de tudo, servir a Deus, que é sempre bom, né? E você ganha o céu. E quais são os dias do Grupo Aberto, do Vinde a Mim? Quem quiser participar no Vila União, em Fortaleza? Pronto. O Grupo Aberto acontece lá na comunidade, que fica na rua Riachuelo, 180, ali próximo ao Mercadinho Fátima. Mercadinho Fátima, é isso mesmo. Assim que você chega no Mercadinho, você já vê lá o banner da comunidade. E seja muito bem-vindo, você pode entrar. Acontece às 7h30, grupo aberto. E a adoração na quarta, na comunidade também. E na quinta, o grupo de jovens.
E quem quiser ajudar a comunidade, porque a comunidade está sendo construída, né? Sim, a comunidade está em construção. A gente vê no Instagram como ajudar, é assim? Sim, a comunidade tem o Instagram, que é Comunidade Vinde a Mim, tudo junto. E a primeira é um logozinho azul com o símbolo do carisma. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Pronto, então. Perfeito. E aí, Comunidade Vinde a Mim. E ali você tem o Pix, tem a chave Pix para você ajudar. Inclusive, a comunidade já está em construção, né? Já está bem avançado, graças a Deus. E a gente Mas tem muita coisa para melhorar, né? Muita Sempre coisa para tem o que melhorar, muita né? coisa. É igual a construção de casa, né? Tem que fazer o chão, né? Ali, né? Sim. Comprar cadeiras. Exatamente. Comprar cadeiras, ajeitar algumas salas também no ministério, né? Fazer sala de podcast. Isso mesmo, essas ideias assim de podcast, de evangelização, é muito bom, né? Então, se você quer ajudar e pode ajudar, você será muito bem-vinda. A sua ajuda, toda ajuda é muito bem-vinda para a comunidade crescer e evangelizar cada vez mais. E como é que a gente sabe onde é que a comunidade está fazendo missão? Bom, você consegue pelo Instagram também? Pelo Instagram. Por exemplo, se você for solicitar alguma missão, você pode entrar em contato com o Instagram mesmo, que lá eles vão te responder e te direcionar ou ao Erlon ou a pessoa que é responsável pelas missões. E aí você pode entrar em contato. Quero um ministério para cantar na minha paróquia no dia tal, para fazer tal coisa. A gente vai sem problema. E outra coisa também, mais uma coisa. E os retiros, acontece de quanto tempo? O retiro... A comunidade tem vários retiros, né? Porque tem as moradas. Assim, abertos, que você fala, né? Jovens. Que quer entrar. Como você, né? Não era o retiro aberto? Sim, foi o retiro de jovens que eu fui pela primeira vez. O retiro de jovens, ele acontece uma vez no ano. Inclusive, nesse ano, vai ser em junho. Em junho, se eu não me engano. Você pode entrar em mais detalhes no Instagram da comunidade. Eu coloco aqui na descrição do vídeo. Pronto, perfeito. Vai ser em junho. Provavelmente, né? A gente vai ver direitinho. E aí tem um valor simbólico que o jovem paga para viver esses 3 dias, que é sexta, sábado e domingo. E aí, com tudo pago. Transporte, alimentação, noite de sono, né? Cama, toalha, lençol, sem se preocupar com nada. Só vai assim com a roupa que vai vestir lá, e a Bíblia, o caderno e a água. E o terço, né? Certo. Então, acontece uma vez no ano, o de jovens, e tem o retiro aberto também, que é tanto membros da comunidade como os membros que querem ir, né? Viver esse retiro. Os jovens podem ir, as pessoas do grupo aberto podem ir. E sempre acontece no final do ano, ou em novembro ou em dezembro. Geralmente é em dezembro. Você sabe acompanhando o Instagram, então. Isso, você sabe acompanhando tudo o Instagram. E também entrando em contato com algumas pessoas, né? Pode entrar em contato tanto com o Instagram, como se você conhece algum membro, você pode entrar em contato ali com algum membro da comunidade. Obrigado, Larissa. Olha, obrigada. O seu dom é muito lindo, viu? A sua voz é linda. Muito obrigada, As músicas Vera, que você cantou aqui, você arrasou. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estou muito feliz. Que Deus abençoe cada vez mais esse podcast. Obrigada. Boa noite. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração.
quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar, nos braços meus descansarás. Forças de